Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Vídeo de hoje, vamos dar uma olhada no relatório do Urca aí. Então bora pra tela. Só antes de começar, deixar minhas redes aí pra vocês. Meu Instagram, nosso grupo do Telegram aí que a gente tem. Estamos aí com mais de 700 pessoas, bora pra cima. Entra lá se você ainda não entrou, o link fica na descrição. E para você, né, que não é inscrito no canal, se inscreva. Isso ajuda a mostrar pro YouTube que o que eu venho fazendo aqui é relevante e vai levar esse vídeo para mais pessoas. Então bora começar. Relatório do Urca aí. E tem uns pontos interessantes para a gente comentar aí sobre ele. E, algumas leituras que a gente consegue fazer com o que o gestor escreveu, né, que ele deixa nas entrelinhas. Então, ele fala das operações, né? Tudo dentro do esperado e tal, fase final de obra, isso diminui o risco de obra também, né? Alocações, ele fala, né, iniciou alocações em alguns empreendimentos na fase pré-carteira, com porcentagem de minuto do patrimônio, mostraremos novas alocações, né? Ele fala, as primeiras escolhas seguem análise de risco criteriosa, a respeito das vendas, né? Esse é um ponto interessante de comentar, de olhar, sempre bom olhar as vendas aí, como é que estão. Porque você pega um projeto aí que já está rodando há muito tempo e as vendas não estão indo para frente, é um sinal aí de preocupação. De colocar a expectativa no segundo semestre de 22, primeiro semestre de 23 sendo desafiadores nesse aspecto, para empreendimentos imobiliários. E a alocação do fundo nesses empreendimentos visa aumentar a expectativa de retorno ao cotista, tendo em carteira de empreendimentos com alta margem e ciclo de obra rápido. A alocação próxima a 80%, que finalizou o mês, de acordo com gestão, e ele coloca, durante o mês de março está programada a conclusão da liquidação dos recursos levantados na última oferta, cumprindo a meta da gestora de alocação em até 3 meses após a liquidação de cada oferta. Os valores remanescentes, aproximadamente 10% do PL, serão utilizados na gestão de aportes subsequentes. Então ele já deixou claro aqui para a gente que é o seguinte, 10% ele vai deixar em caixa e o fundo, na visão deles, completamente alocado com 90%. E ele coloca outro ponto. A gestora segue prospectando empreendimentos dentro da nossa política de investimentos e, no momento, possui um pipeline de investimentos que excede 240 milhões. O que ele está falando aqui? O que ele escreveu? Ele poderia trocar eventos subsequentes para, em breve, teremos uma emissão. Ele está deixando isso aí claro. O fundo tem aí o que se precisa para ter uma emissão. Ele tem um ágio, ele tem pipeline, ele tem um patrimônio alocado. Então, já deram sinais aí. Esse é um fundo de 536 milhões de reais, aí não é um fundo tão grande. Então ele tem aí bastante gordura para queimar ainda e a gestão desse fundo faz tudo com bastante calma. Eles até colocaram a alocação de 3 meses e tal, não é aquela loucura, eles têm cabeça no lugar. Então, o que a gente pode ver? Emissão em breve. Quando que vai ser essa emissão? Acredito aí, eu de acordo com o que eu li aqui e tudo, pode ser mês que vem, não sei. É difícil prever, né? Mas eu acredito que seja aí mês que vem e tudo. Fica ligado, fica atento. Se nada acontecer até lá, pode ser que tenha uma janela de entrada bem interessante nesse fundo, viu? Para quem quer entrar aí, dependendo do que a gestão for fazer. Você pegar aqui, se for aí os 240 milhões que eles têm de pipeline, o fundo tem 536 milhões, dá a grosso modo o valor de preferência de 50%. Então, às vezes, você pode entrar lá com 5 cotinhas e montar o restante na preferência, nas sobras, no montante adicional. E se a cotação no secundário cai bastante, mas você vai lá e compra no secundário também. Então, ficar atento aí, viu, pessoal? Vamos ficar atento. Se tiver alguma coisa de emissão, eu vou trazer aqui para vocês. DRE dele, não tenho o que comentar, os resultados são muito bons, R$ 2,00, 1,37, 1,87, 1,67, 1,63, 1,64. Tanto que a gestão nem colocou aquele comentáriozinho, né, falando que em fevereiro teve menos dias úteis e tal, que isso aí para eles é relevante, toca. Aqui as operações em carteira dele, é o que tem. A gente vê aí várias operações, a gente vai passar aí de forma com mais calma por elas. Um pouco do questão do valor investido e tal, localização delas, como as operações estão distribuídas. Esse é um ponto também que me leva a crer que esse fundo vai ter emissão. Que ele tem operações aí, por exemplo, esse Hotbit aqui, ó, 10% do PL, Lagoa Quente, 9,1, etc. Tem muitas operações que estão num nível de concentração um pouquinho alto. Então,
A gente tem que ficar de olho nisso, e a gestão conseguindo trazer aí mais 200, 300 milhões aí, eles conseguem diluir bastante esse risco. As taxas são maravilhosas, inflação mais 11,96, então aquela coisa, se a inflação zerar, esse fundo paga praticamente 1% ao mês, então muito bom. Eu marquei aqui na inadimplência que está um pouco alta, e um pouco da razão para MT que está um pouco abaixo de 100. Tem lá na frente, tem explicações sobre isso, a gente conversa. Ele fala aqui um pouco do desembolso, a gente vê o caixa, né, a parcela que está em caixa, ele já deu para a gente um parecer sobre ela. Um pouco de proteção contra a deflação, no caso tudo protegido. Os segmentos, o loteamento e multipropriedade, são segmentos aí bem arriscados, tem um nível de risco um pouco mais alto e tem que ficar atento. Um pouco de localização por estado e tal, um pouco das classes aí dos ativos, a gente vê bastante série única, sênior, um pouquinho de nada subordinado, os indexadores aqui, o grosso está em IPCA. Um ponto que eu queria saber, né, como é que esse pipeline tá, e a gestão podia trazer para a gente um pipeline, criar, CRI B, CRI C, a gente vê se tem alguma coisa com CDI aí no meio, para a gente ver se o fundo vai se aventurar no CDI ou se ele vai ficar aí nessa questão de IGPM e IPCA. Lembrando, como tem um pipeline, acredito aí que em algum momento eles possam vir a divulgar dessa forma, não sei, mas acho que seria extremamente legal se colocassem para a gente criar, crescer, etc. A gente poderia já ir dando uma sapiada no que a gestão está olhando. Aí ele fala aqui das obras, ó, 1/3 já está tudo concluído, ó, 66, 99%, outro terço. Então, assim, a gente tem mais de 60% da carteira que está num risco de obra muito pequeno. Isso é ótimo, isso é ótimo. Você ter aí 36% da carteira com a fase mais inicial de obras. Deixa a gente mais tranquilo, a gente sabe como é que tá essa questão de custos de construção, etc. Né? Lembrar que esse rolo todo lá de guerra e tal, as commodities subindo e tal. Aqui um gráfico do desempenho do mercado secundário, olha só, a gente vê em novembro ele bateu R$ 102. Deu uma janela de entrada aqui. Agora ele já está no seu alho aí de 117, está bem caro. Já esteve em valores muito mais altos, mas ele está aí bem caro ainda. Vamos ver se ele vai dar uma baixada agora, se vai dar alguma entrada. Lembrando, quando tiver emissão, se vier a acontecer aí em breve, vai ter vídeo, vou calcular o preço de ajuste, vou mostrar tudo para vocês. É um fundo que hoje eu não sou cotista, mas eu quero entrar nele. Estou achando um fundo bem interessante e eu pretendo aí que se tiver uma próxima emissão eu devo entrar e eu vou trazer o racional da minha estratégia e tal, como que eu me planejo, o que eu vou fazer, qual é a melhor maneira de se tentar entrar nesse fundo. Fechou? Então a gente bate um papo aí mais pra frente. Um pouco das quantidades de operações, a gente vê que ele já foi bem mais concentrado e vem crescendo, e isso a tendência é só aumentar. Número de cotistas também, a gente vê como é que aumenta cada mês. Patrimônio líquido do fundo, ó, a gente vê, ó, captação de recursos, e são emissões, não são emissões tão grandes. Ele fez uma aqui de 204 milhões, uma de 200, uma de 90, uma de 45, uma de 30, então essa gestão é bem cabeça no lugar. Eu falo isso porque nessa última emissão aqui de 191, a gente pode ver que o fundo tinha aí seus 300 milhões, mais ou menos, de patrimônio. 330 milhões. E no jeito que a procura por esse fundo está alta, se a gestão quisesse fazer uma emissão dobrando o tamanho do fundo, poderia ter feito. Que certamente a galera ia querer. Mas os caras são bem pé no chão. Isso é legal de ver. A gente vê o yield aí do fundo. Ele traz o acumulado, um yield muito bom. Desde 2020 aí. Ele traz mais gráficos de yield, tudo, alguns destaques, né, de valor de mercado e tal, esse tipo de coisa, né? Aqui as operações, ó, performance mínima por operação. Aí mostra a inadimplência inicial, a inadimplência atual. O negócio que eu acho legal, a inadimplência é necessária para dar default. Aí ele deixa bem claro aqui os números. Lembra aquele CRI que estava com 17%? Eu marquei, já esteve com 19%, então deu uma segurada. Aí ele coloca, ó, dividendo mínimo esperado por cota, sem efeito da correção monetária, com 100% de alocação.
94 centavos aí por cota. É o que eu falei, praticamente 1%, o VP desse fundo fica na casa dos seus 90 e poucos reais. Você tem 1% sem se preocupar com inflação, é legal. É um ponto esse comentário, eu até marquei aqui. Por quê? Hoje a gente está nesse cenário de. A gente estava num cenário de IPCA caindo, IPCA decrescente. Veio a guerra, deu uma bagunçada em tudo. Mas, se essa guerra terminar e tudo, a tendência aí é que venha a ter um cenário novamente de IPCA querendo cair. Já estava dando sinais, o IPCA já estava dando sinais. O IPCA também é aquela coisa, toda a inflação no Brasil, IPCA, GPM, o que você quiser falar, é muito atrelado ao dólar, o dólar caindo, isso ajuda. Dólar e combustível. O combustível estourou agora que o petróleo foi lá para o caixa prego, mas o petróleo já está em valores do pré-guerra, então inevitavelmente uma hora a gasolina tem que baixar um pouco e nisso traz a inflação para baixo. Então, você tem um fundo aí que paga 94 centavos. Se você pegar ele num valor aí legal, na casa dos seus cento e poucos reais, você consegue aí praticamente quase que 1% ao mês sem inflação. Lembrando, esse cenário de inflação zero não vai existir, mas trazendo aqui só para a gente conversar sobre esse assunto. Aqui os loteamentos deles, cada uma das operações, né? Você tem aqui, tem um link, você clica, você abre o site, ele mostra cada uma delas, operações interessantes. Tem um pouquinho também de incorporação residencial vertical, né? Incorporação vertical, mais loteamento e tudo. Aqui tem um pouco de uma legenda. E é isso, tem complementador Urca. O ponto principal para mim foi essa nota aqui. O ponto mais importante do relatório para mim foi essa nota, que foi meio que o gestor dando aí uma pista, falando, nova emissão aí. Vamos ver quando é que vai ser. E se tiver, eu vou trazer também aqui, como eu falei, eu quero entrar e eu vou trazer aí o racional do que fazer, tal, como é que você entra num fundo com um ágio tão grande, o que eu vou fazer. E aí eu posto aqui, a gente conversa. Devo fazer esse vídeo, assim que sair as datas, eu vou fazer o primeiro vídeo mostrando e tudo, os dados gerais da emissão, e depois, na véspera da Datacom, que vai ser quando eu vou definir se eu vou seguir a minha estratégia ou não. Primeiro eu tenho que esperar os caras soltarem a emissão e os valores que vão estar e tal, etc. Aí eu faço o vídeo mostrando o que eu vou fazer. Fechou, galera? Então fica aí o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fui!